Bom, creio que todos nós já conhecemos essa primeira parte do curso, que nós enfatizamos sempre a necessidade de termos uma boa acústica nas igrejas, nas salas, né? No final dessa aula também temos um outro exemplo, se Deus separar, a gente vai ouvir um áudio, um estudo de caso 2 que nós falamos no início do curso, uma sala, não sei se os irmãos estão lembrados, uma sala de oração que foi aberta ontem, domingo, e nós pegamos essa sala como estudo. Então, se der tempo, nós vamos falar alguma coisa sobre essa sala no final. Vamos assistir, como sempre, né? Essa primeira parte que fala sobre acústica, rapidinho, para os irmãos gravarem bem, tá? Esse é o primeiro áudio que fala sobre o percentual da qualidade acústica de uma sala, né? Mas eu acho que o áudio tem tanta técnica de tantas áreas, física, até a química entra no meio, de forma e ficando tão complexa no todo, que muitas vezes a turma acha que é mais arte do que técnica. E nem sempre isso é verdade. Tá. Entendeu? Olha, eu posso te dar uma relação, Por favor. uma relação da ordem de importância disso, que isso está no nosso site, inclusive. Então, a primeira parte mais importante é, sem dúvida, a acústica. Olha lá, viu? Viu? A primeira parte, a acústica, vale tanto para gravação, como para reprodução, para masterização, para sala da técnica. A acústica Fundamental. é fundamental. Aqui ele fala sobre a proximidade do microfone, de falar mais próximo do microfone, né? Se começar errado, Já você tem uma redução da qualidade final permanente. Não tem como recuperar isso, né? Depois você tem a parte elétrica. Já em segundo lugar. Já em segundo lugar. Eu diria a acústica é algo em torno de 50% do resultado final. olha que interessante. A elétrica são mais uns 30%. Puxa vida. Né? Entendi. Então você tem a acústica, a elétrica. Em terceiro lugar vem os equipamentos e cabos, onde entra a parte da eletrônica, certo? CD player, DVD player, pré, pau, a caixa, tudo isso. Todos os cabos estão no mesmo nível, na minha opinião. Muitos não concordam com isso. Depois dos cabos, em quarto lugar, eu coloco o aterramento. O aterramento tem uma importância muito grande dentro do palco sonoro do panorama, no recorte da imagem. Ele aumenta a nitidez do recorte. Isso assim é claro. É claro, principalmente o aterramento TT. O TN, nem tanto, que é um aterramento que é o aterramento do neutro, na verdade é mais sujo. Então você tem acústica, elétrica, equipamentos e cabos, aterramento. Ok. Agora vamos ver, irmãos, uma prática, como a gente define mais ou menos como é o tempo de reverberação de uma sala, né? Primeira coisa, uma sala agora com 4 reverb, mais ou menos de tempo de reverberação, né? 4 segundos. Já. A gente deve contar uns 3 a 4 segundos. Pronto. E agora, essa mesma igreja, depois que fizemos o tratamento colando as placas de lã de PET no forro de gesso. Aí já está com tratamento acústico. Praticamente 1 segundo de tempo de reverb. Excelente o resultado. Bem, irmãos, esse vídeo fala desse percentual, né? Conforme o engenheiro falou ali para gente, de 50% da acústica e elétrica 30%, mas foi bem lembrado pelo irmão Euler na aula passada, a elétrica não representa tanto assim nas nossas igrejas, porque aquele vídeo do engenheiro é mais outro tipo de instalação, tem audiovisual em igrejas, salas de home theater, onde a elétrica tem mais peso, digamos assim, usa mais elétrica. Nossa igreja
elétrica também é importante, talvez no mesmo nível dos equipamentos. Vamos botar 20% de equipamento, 20% 10% de elétrica, e o restante 60% a 70% fica da acústica. É bom frisar que a acústica realmente ninguém discute isso, nenhum engenheiro só discute o percentual. Tem uns que falam 50%, tem outros que chegam até 80%, ok? Agora aqui, segundo estudo de caso 2, forro de gesso, vamos ver mais esse vídeo que foi o tratamento. Tá, irmãos, essa igreja aqui ainda está sendo feito o tratamento acústico, né? Se Deus quiser, nós vamos apresentar no final como ficou. Então, tá bom, vamos agora entrar no assunto direto, que seria nossos cabos para a caixa de som. Irmão, vou convidar o nosso irmão Euler. Irmão Euler é um irmão muito participativo, muito estudioso, né? Profundo do assunto, irmão Euler. Pode falar, e até onde o irmão sentir, deixa eu ver aqui, mais ou menos, até onde o irmão pode falar, deixa eu ver. Aqui os irmãos inclusive o irmão falou na aula passada sobre esses cabos, alguma coisa, né? Pronto, até nessa parte, irmão Euler, aqui eu gostaria de falar porque foi um caso que eu peguei na prática. Então, ó, o irmão vai falar, 1, 2, 3, 4, 5, 4 slides a partir desse, tá bom, irmão Euler? Deus abençoe. Perfeito, amém. Paz de Deus a todos, mais uma vez, a gente agradece a Deus acima de tudo, né, por estarmos aqui reunidos. Olha só como é importante, aqui nós já vimos que as caixas de som, os cabos, os fios, tem que ser de cobre nu e não de alumínio ou liga metálica. Na segunda-feira passada, eu já falei alguns casos que pegamos aqui, péssimas experiências com cabos de microfone feitos de sucata metálica. O que é essa sucata metálica? E no cabo de som é pior ainda, viu? Porque, olha, está cada vez mais difícil encontrar cabo de cobre puro. O que tem acontecido? As fábricas, eles, sem dúvida, o cobre é um produto muito caro, sempre foi. Inclusive o Peru produz muito cobre, o Chile também, mas aqui no Brasil não é tanto, então acaba sendo importado, e é uma commodity que sempre foi muito valorizada. E o que acontece? Para baratear os custos, as fábricas começam a usar ligas metálicas. Esse nome liga metálica, quando não vem especificado qual é a porcentagem de cada produto, é sucata. É lógico que tem um pouquinho de cobre,
mas aí a maioria dos materiais que estão junto com cobre, sequer eles sabem, eles também não sabem. Isso causou, como eu falei da outra vez, né, um incêndio em uma escola, foi descoberto a falcatrua, a desonestidade vendendo cobre com bitola, por exemplo, de 6 milímetros, como sendo de cobre, não era de cobre. E sequer se falavam do que era, porque se falar a gente já tem uma ideia. E o que acontece com esses cobres, esses fios que contêm cobre, mas não são puros, é que dependendo da composição deles, ou seja, se ele tiver antimônio, alumínio, qualquer outro metal leve e que, porventura, quimicamente, ele reaja à corrente elétrica passando por ele, eles podem começar a entrar em eletrólise e haver ali a degradação do material. Esse é o grande problema de usar fio genérico ou sucata. Ele começa, através da passagem da corrente, com o passar dos anos, a simplesmente virar pó. Começa a virar um talco. E isso também aconteceu algumas vezes com cabos e fios de alto-falante para caixas de som usados nas congregações. Outro problema também é a qualidade do material. Geralmente é PVC, a capa dele. Tem uns que são muito rígidos e com o tempo ele se torna quebradiço. Eventualmente pode entrar em curto, se quebrar e as duas partes metálicas, os dois polos, se encontrarem. Isso também, infelizmente, eu já pude presenciar. Então, como é uma instalação fixa e o valor de um rolo de cabo de alta qualidade não vai causar impacto financeiro grande numa reforma ou numa construção de uma congregação, vamos orientar, porque somos técnicos, temos uma responsabilidade técnica para passar o melhor cabo possível. Se não passar em reunião, deixe em ata que a nossa orientação foi para cabo 100% cobre. E essa questão aí, meus irmãos, essa parte vai ser rápida, tá? Mas aqui fala da resistência dos cabos. Quando nós pegamos um rolo de cabo e o irmão... Foi o irmão, né? O que fabrica aquele amplificador, aquele mixer amplificado, né? Que fez aquele teste, muito bom aquele vídeo. Ele mostrou que a resistência de um rolo de fio teria que ser bem baixinha, ao passo que a resistência de um rolo de cabo feito... Pois não, Carlos? É só para mostrar para o irmão, isso que o irmão falou agora, exatamente esse vídeo aí, ó. Deixa eu ver aqui. Perdão, acho que é esse aqui, ó. Esse próximo vídeo aqui. Se o irmão quiser, a gente já pode mostrar como que ele fez o teste para descobrir se é cobre ou se é sucata, né? Como o irmão falou, fio genérico. Pode. Coloca aí e depois eu explico a outra implicação técnica que existe depois disso. Eu vou colocar os dois em seguida, porque é o mesmo assunto, senão a gente acaba perdendo, que nem na outra aula nós não conseguimos mostrar. Aí já vou mostrar os dois, tá? Ok. A paz de Deus. Aqui é o irmão Luiz, tá? E o meu objetivo é esclarecer a todos os irmãos a diferença entre o fio original, que é esse daqui, ó, bitolado, 2 por 1,5, e o fio genérico, 2 por 1,5 não bitolado, tá? Bom, primeira diferença, isso aqui é cobre, meus irmãos, tá? Você pode torcer que ele torce, ele pega solda, tá? É bitolado, 2 por 1,5 é 1,5 milímetro real, tá? O genérico não é bitolado, tá? Você vai torcer aqui, ó, olha, é uma mola, ele não torce coisa nenhuma. E outra coisa, isso aqui, ele é de metal, tá? Ele é só pintado na cor cobre, mas ele é metal. Se você pegar um alicate aqui, ó, e cortar aqui, ó, tá vendo? Cortei, ó. Você cortar aqui, aqui dentro ele é mais claro, tá?
Porque eles pintam o fio por fora, mas dentro dá para ver que é metal. Bom, então isso aí já é uma diferença. Agora, a maior diferença, irmão, isso aí é incontestável, tá? Uma diferença que não, para nós não serve, tá? Então você vai pegar essa ponta aqui do rolo, tá? Ó, o vermelho, por exemplo, e aqui na outra ponta, o vermelho também da outra ponta. Vai pegar as pontas do meter, colocar na escala vezes 1, a escala mais baixa de resistência do meter, tá? Vezes 1. Aí você vai medir, ó. Tá vendo, ó lá? 008. Se 008 aí é a resistência da ponta, tá? Então praticamente 0 ohms. Vou pegar o preto também, ó. Praticamente 0 ohms, tá? Esse 0,8 aí é a resistência das pontas. Ó, se eu colocar as pontas, ó lá. Então deu 0,8 de resistência. Vamos lá. É num Agora eu cabo vou de, pegar de 100 metros, genérico, irmãos. tá? Fazer 100 um metros, teste 008 é genérico, ó. pouquíssima Então, resistência. Fora, tá? Esse aqui é o genérico, ó, tá? Não é bitolado coisa nenhuma. 2 por 1,5 a medida dá 2 por 1 milímetro, tá? Já começa por aí. É metade, pura enganação. Vamos medir aqui, ó, o vermelho com o vermelho. 14,4 ohms, meu irmão. Sabe o que significa? Olha a diferença, muita Se você diferença. tiver uma caixa de 8 ohms com 14,4, vai dar 22,4 ohms. Só para você ter uma base. Ó, o preto, 13,3. Tá vendo? Então, o que isso significa, meu irmão? Se você tiver uma caixa do lado de um lado e de outro, o som vai ficar mais forte de um lado, mais fraco do outro. Sem contar que esse fio aqui é metal. Se você instalar esse fio aqui numa igreja e pegar a umidade, que pega mesmo, né? Passa pelo chão, passa pela parede. Daqui uns 2 anos, mais ou menos, ele não vai estar com 14 ohms aqui. Ele vai estar com mais de 20, irmão, 30 ohms. Então, se a durabilidade daquilo é 20 anos, isso aqui é 2 anos, tá? É só para esclarecer para os irmãos, ficar bem claro que fio genérico para nós não serve. Se tiver dúvida, é só fazer essa medida que eu te expliquei, que está totalmente esclarecido. Espero ter ajudado a todos. Deus abençoe. Amém. Agora, irmãos, vamos ver o outro vídeo. Fala, amigos da Cirilo Castro. Na sequência, vamos ver o próximo, que também foi esse mesmo irmão que fez. Esse irmão é o fabricante do cabeçote 4 em 1, que a gente fala, o mixer, né? Agora, esse primeiro que nós vimos foi no teste na bancada, vamos falar assim, do irmão Luiz, né? Que ele é, como é que chama? Ele, eletricista? Não é. Agora escapou o nome. E agora esse segundo teste foi numa igreja, ok, irmãos? Então vamos ver esse teste que o mesmo irmão fez numa igreja, como é que ficou. Uma igreja que a gente fez a gente ia fazer o som lá, Deus, mas irmãos, nós estamos instalando aqui as caixas Aqui. novas do irmão Israel e já medimos a resistência da caixa, deu Essa caixa. 12 ohms. 12 ohms, tá a ligado caixa. provisório, Agora nós vamos tá? medir a resistência da fiação que já está passada. Nós vamos ver se a fiação é realmente 100% cobre ou não. Bom, então, a pode caixa 12 ohms, tá? Se eu medir aqui, tem que dar 12 ohms. Então, vamos filmar aqui para nós ver quanto tá dando. 26,5. 26,5. A caixa tem 12, irmão, então tá com 14,5 de resistência, tá? olha, Esse fio aqui, 14 ohms foi o mesmo 14,5 de resistência. Mesmo Isso aqui para resultado nós não serve. O do ideal outro aqui seria teste. dar 12 ohms, tá? Então, para nós, esse fio aqui não presta, é fio genérico. Aí vai comprometer a qualidade do som, vamos substituir o cabeamento todo. Isso significa que se nós colocarmos essa caixa aqui, não vai nem chegar som lá, irmão, porque somando o som do fio e da caixa, que deu aqui, ó, confirmar de novo, 26,7, é a mesma coisa que colocar uma resistência de 14,7 ohms na linha. Não vai chegar som nenhum lá, vai acabar, matar a caixa e matar o instalador que instalou também, tá? Deus abençoe. Amém. Pronto, irmão Euler. Pode continuar, irmão Euler. Só para observar aqui, ó,
14 ohms foi a resistência do fio genérico, tanto aqui na bancada, do irmão Luiz, quanto lá na igreja. São fios diferentes, tá, irmão? Não é o mesmo fio, não. Aqui era um e aqui era outro fio, e os dois eram genérico. Só para conhecimento, nessa igreja, depois desse teste, irmãos, nós chamamos a administração, chamamos o eletricista que fez a compra do cabo, e falamos para ele trocar o cabo, ou nós não íamos garantir a qualidade do som na igreja. Foi uma luta, eles conseguiram trocar mais ou menos 300 metros de fiação. Imagina o trabalho para retirar todo esse fio que tinha sido acabado de colocar e colocar um fio bom. E daí foi o outro fio de cobre que, graças a Deus, eles aceitaram a proposta. Pode continuar, irmão. E o que o amplificador enxerga é apenas carga, tá? Ele não sabe se tem um alto-falante ou se tem 10 alto-falantes em série paralelo. Ele enxerga uma carga de 4 ohms, de 8 ohms, para ele tá bom. Agora, imagina o seguinte, se nós gastamos o dinheiro da Irmandade para comprar um amplificador de 800 watts em 4 ohms, se nós colocarmos num cabo desse, ele vai passar de 12 ohms, porque só o cabo deu 12 e pouco, mais 4 vai dar uns 16, quase 18 ohms. Essa impedância para o amplificador é como se você estivesse usando um amplificador de 100 watts, porque a cada vez que dobra a impedância, você tem que dobrar a potência para chegar no mesmo valor. Então, por exemplo, o amplificador de 800 em 4 ohms, em 8 ele dá 400. Em 16 ele dá 200. Em 32 ohms ele vai dar 100 watts. Então nós teremos alguma coisa entre 100 e 200 watts reais de potência que vai chegar na caixa de som, enquanto que o coitado do amplificador foi pago, comprado para dar 800 watts. Ele até gostaria de fazer isso, mas ele enxerga uma carga enorme e fala, então tá bom, é isso aqui, eu fui feito para isso, tá aí. O que vocês estão me mostrando, eu estou entregando. É igual você mandar aí para uma estrada, ó, segue aí 10 km, tá errado, mas você não sabe, vai indo errado. É isso que acontece com o amplificador, ele não sabe, tá mandando potência baixa porque a carga que ele tá enxergando é alta. Então, aí vocês falam assim, puxa vida, mas não sei o que acontece, esse amplificador aqui do irmão Luiz, ou então da Rogue, ou então aquele lá da Stetson, não tá dando som nenhum. Eu já fiz instalação em igrejas que dava som. Aí a diferença tá aí. Nós estamos usando uma carga muito maior e com isso diminuindo a potência absurdamente, jogando fora dinheiro e perdendo potência em forma de calor, porque tá uma resistência absurda nesse cabo. Tá esclarecido dessa forma, né? Podemos passar para o próximo slide, irmão Carlos? Sim, existe alguma diferença não, na qualidade do som, irmão Wilson? Na qualidade, pode ser que sim. Na qualidade é o seguinte, como nós não trabalhamos com alta fidelidade, vamos dizer o seguinte, você talvez não consiga perceber, porque os cortes de frequência, os irmãos sabem, quando eu estou falando assim, é porque a gente acredita que todos nós aqui já temos alguma experiência em equalização na igreja. Sabe aquele corte que a gente faz nos equalizadores gráficos ali, de carinha triste, que a gente corta a alta frequência. Graves e agudos, geralmente. Exatamente. A baixa frequência ali, em torno de 120 Hz para baixo, não adianta, porque as caixas não respondem mesmo. Nós teríamos que ter um sistema de woofer, subwoofer, não é o caso, não precisa para voz. Eu fiz essa pergunta porque, irmão, desculpa, é porque em várias lojas que eu fui comprar cabo, tá aqui um exemplo de são dezenas de cabos diferentes, eles dizem que não tem diferença alguma na qualidade do som. Inclusive, irmãos nossos que trabalham com som também, usam cabos de genérico sucata e falam que não tem problema, que pode economizar. Eu só estou dando esse parênteses para explicar que muitos entre nós e muitos técnicos usam fios de alumínio aqui, tá? Então é bom frisar que, embora muitos usam, como nós vimos lá nos vídeos, o irmão Euler está afirmando, não é recomendado, porque daqui 2, 3 anos vem o prejuízo, certo, irmão Euler?
Certo? Isso aí é o famoso o barato sai caro. Exatamente. Então, mesmo que custar 3 vezes mais, nós vamos ter 25 anos, 30 anos de qualidade garantida. O outro custa 1/3 do preço, mas a cada 3 anos, 4 anos vai precisar trocar. Já dá para saber que não compensa economizar. Mas a questão da qualidade tem diferença sim, porque essa diferença de impedância do cabo, de resistência do cabo, vai refletir, vai acabar se formando um filtro RL, um filtro em que vai ter a resistência mais alta e a própria capacitância, porque, como vocês vê, o cabo vai um do lado do outro, e um do lado do outro é como os dielétricos de um capacitor. Então tem diferença sim. Tanto é verdade que no mundo do áudio de alta qualidade é inadmissível qualquer coisa que não seja cobre, e cobre sem oxigênio, 0 oxigênio, aquele cobre puro, 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 puro. Então vocês imaginam, se para eles da alta fidelidade, do hi-fi, é usado cobre puro, nós vamos colocar uma situação inferior para a nossa Irmandade, que além de durar menos, ainda pode haver criar um filtro aí que pode matar uma frequência, e nós vamos ter que usar a equalização para suprir isso aí. Claro, não é nada perdido. Como a voz, nós vamos falar aí de 120 até 12K no máximo, não vai passar disso, talvez nós não percebamos isso daí pelos nossos ouvidos. Mas vai ter que dar uma equalizada, já não é a mesma coisa. E, de novo, né? Não vale a pena. Se valesse a pena, gente, fala assim, olha, custa assim, ó, R$1.000 um cabo bom e R$50 um cabo ruim. Tá, troca de 4 em 4 anos, em 5 anos, que ainda tá barato, mas não é. A diferença é, no máximo, o dobro do preço, nem compensa. O trabalho que dá um cabo ruim, ele não pega solda também, vai virando aquela bagunça. Não recomendo de forma alguma, meus irmãos. A bitola é a mesma coisa. Nós estávamos falando aqui, se for de cobre puro, geralmente ele tem que ter a certificação, tá? Porque se não tiver a certificação, desconfie. O Tiaflex que está aí é bom, esse aí, mas tem outros também, parece que tem o Induscabos, Conduscamp, tem várias empresas aí de fio de qualidade. Se ele for certificado, vocês entram lá no site, se tiver certificado, ele fala que ele é cobre puro, ele tem que manter aquela qualidade, porque senão ele pode ser multado, né? Você não pode vender uma coisa, você pode vender um fio que não seja de cobre puro, mas você tem que falar que é de liga metálica. Agora, se vender como cobre puro e não for, aí você comete um crime. Então, isso aí é contra as normas da ABNT, e se o promotor ficar sabendo, ele cai em cima. Bom, voltando lá. Se o fio de cobre for para instalações curtas, por exemplo, imagina o cabo que sai do nosso amplificador e já na parede sobe em cima da gente ali, já tem a primeira caixa de som ali. Esse cabo precisava ser de 2,5? Teoricamente não, poderia ser de 1,5. Mas olha lá, uma bitola de 1,5 até 10 metros é aceitável. Depois, a de 2,5 até 19, 20 metros. Acima disso, usa de 4 milímetros. E eu vou explicar o porquê. Não é porque o fio grosso vai ter mais resistência. Não. A questão é, quanto mais longo for a linha, maior vai ser a resistência do próprio cabo. E vai haver uma perda natural nesse cabo. Então, por exemplo, isso nós já fizemos testes. Se você colocar 100 metros de cabo e a cada 10 metros uma caixa de som, você vai perceber que a primeira caixa vai ter som, a segunda vai ter som, a terceira daí para frente, a última caixa lá não tem mais nada, vai ter um sussurro. Isso já aconteceu aqui em igrejas muito estreitas e compridas, as caixas do fundo não tinham potência, enquanto as da frente estavam estourando. Tanto isso é verdade que eu gosto de fazer a instalação dos canais, quando usa só um amplificador, ele tem o canal LR, direito e esquerdo, né? Eu costumo setorizar a igreja entre fundos e frente e fundos, porque aí, se precisar, você consegue diminuir ou aumentar só as caixas da frente
ou só as caixas do fundo, para evitar tanto um excesso de microfonia, quando antes nós não tínhamos as facilidades do equalizador digital, que é o processador, ou das mesas digitais, ou mesmo em igrejas grandes demais. Aí você consegue compensar essa distância aumentando um pouco o volume das caixas do fundo ou da frente, caso o som esteja colocado no fundo da igreja e as caixas da frente que estejam sofrendo com isso. Então, essa tabelinha aí tá ótima. É só seguir isso daí que a gente não erra. Ok? Podemos passar para a próxima. Aí nós temos aí algumas das cabos, características e preços, né? Ah lá. Esses cabos já foram testados e confirmados que é de cobre puro. Perfeito. Só para informar os irmãos que às vezes, mas eu não sei fazer o teste, de repente pega essas marcas aqui, que são marcas garantidas no mercado, né, Euler? Sim, e na dúvida, pode perguntar no grupo que alguém ou já usou, ou é só entrar no site do fabricante, se ele disser que é cobre puro e for de uma dessas marcas, podemos garantir, né? Só voltando aqui, irmão Euler, eu esqueci de avisar. Esse rolo aqui, ó, que não aparece muito, tá escrito aqui, ó, não sei o composição, que. Composição, cobre. Então, é isso que o irmão Euler falou. Se tá escrito cobre, eles têm que dizer cobre. Mas acontece que tem uns, vou passar aqui, que já dizem que, ó, esse aqui, ó, esse rolo aqui já tem, ó, composição, ou, né, liga metálica, já tá dizendo que não é cobre. Tá isso vendo? É sucata. Sucata. E os irmãos compraram isso numa igreja. Veja o que aconteceu. Não é a mesma igreja, mas vamos chegar lá, tá bom, irmão Euler? Só para mostrar como. Aqui tem também, irmão Euler. Isso aqui eu peguei do nosso manual da congregação. Pode falar aí, ó. Já é bom reforçar o que nós estamos falando. Pode ler, irmão Euler. Perfeito. Então, a gente tenta evitar emendas. Sábado passado agora, nós tivemos uma igreja aqui na cidade de Franca, em que, apesar do nosso equipamento ser antigo, os cabos eram Tiaflex, cabo bom, de cobre, só que depois de 25 anos, eles estavam assim, o cobre já estava todo esverdeado, porém íntegro, ele já estava meio melado, mas não estava arrebentando. Mas como essa igreja sofreu uma reforma há alguns anos atrás, e foi trocado piso, os irmãos não tiveram muito critério e cortaram um cabo bem rente ao chão. E a emenda não ficou boa, aí usou um cabo de baixa qualidade, não foi eu que fiz essa segunda emenda. Aí nós fomos lá uma vez, duas, e o problema voltava. A solução foi trocar todo o cabeamento. Aí colocamos tudo Santo Ângelo agora, novo, perdão, e resolveu o problema. Perdão, eu não entendi. Esse cabo que o irmão exemplificou é das caixas de som que nós estamos conversando? Foi do microfone, mas o efeito é o mesmo. Sim. Aqui de microfone é muito mais grave do que os microfones. É isso aí, exatamente. Eles têm cabo balanceado, né? Exatamente, daí... por isso que está aí escrito aí, ó, nos cabos de microfone, não deve haver emendas. Perfeito. E havia. Então eu estou dando um exemplo que aconteceu sábado agora, desse caso que está escrito aí, ó. Entendi. Evitar emendas. Aí nós mandamos as 4 linhas, lá só tem 4 microfones, né, além do sem fio. Eles foram direto, eles saem da mesa e vão até o microfone, sem uma emenda. Então nós temos cabo para mais 30 anos sem problema, sem dor de cabeça. Com certeza. Só não deve fazer de jeito algum nos microfones. Agora, nas caixas de som, não é tão perigoso, digamos assim, não tem tanto problema quanto os microfones, certo, meu Euler? Certo, por uma razão muito simples. Nos microfones, os microfones, eles geram milivolts. Então, vamos dizer que um cabo desse de microfone tem que transportar um sinalzinho débil, bem pequeno, enquanto o da caixa de som vai transportar lá 10 volts, 12 volts, então tranquilo. Uma emenda não vai causar problema. Mesmo assim, sendo possível, eu faço a emenda com solda e bem isolada. Pronto, agora, irmão Euler, posso entrar nessa outra, seguindo até esse assunto, né? Deus abençoe, viu, irmão Euler? Amém. Seguindo esse assunto, nós estamos falando de eletroduto, irmão, por acaso, não estava combinado, mas já apareceu aqui já na sequência, né? Pegando o gancho, como se diz, irmão Euler.
Essa igreja aqui foi um outro exemplo que aconteceu há um mês atrás, ou 2 meses atrás, que foi exatamente o que o irmão Euler contou na aula passada, que ele falou sobre a oxidação de um cabo. Salvo engano, foi o cabo de microfone, certo, irmão Euler? O histórico que o irmão contou. Sim, foi do microfone. Do microfone. Nesse caso aqui, irmãos, essa igreja aqui, inclusive, é uma igreja que nós vamos ver o áudio dela, nós já passamos no grupo. Teve uma reunião há 15 dias atrás sobre curso de NR35. Então, estava sentado lá embaixo, no térreo, mais ou menos 100 irmãos. Porém, esse problema aqui aconteceu antes nessa igreja. Essa caixa de som que os irmãos estão vendo está a 4,30 de altura. Hoje já não fazemos mais instalação nessa altura, porque foi muito difícil consertar esse problema nessa caixa. Essa igreja ficou quase 2 meses com essa caixa sem funcionar, certo? Então, essa é uma igreja com forro aqui de gesso, só para os irmãos contextualizar, né? Uma igreja, esse forro aqui é um forro bem trabalhado, muito bonito, porém é todo de gesso. Tem uma acústica de um tempo de reverberação aproximadamente de 4 segundos. Nós nós batemos palma mais ou menos de 4 segundos. É uma igreja para 500 pessoas, com galeria. Aqui está o forro de gesso. A mesa de som, embora seja uma mesa digital, ela tem problemas no som, né? Como a gente falou, né? O principal, no mínimo 50% da qualidade é a acústica, já não tem aqui. Agora, esse foi um outro problema que surgiu depois de 5 anos. Essa igreja é mais ou menos nova, não é antiga, né? E nós tivemos muito trabalho para descobrir por que essa caixa parou. Parou por quê, né? Então, nós fomos lá 2, 3 vezes, até uma 4ª vez, aí fazia teste com a caixa, tiramos a caixa, eu não, né? Os irmãos da manutenção, com muito trabalho, teve que chamar irmãos da segurança, fazer linha de vida, colocar a escada com linha de vida para os irmãos subirem. Isso foi feito umas 2, 3 vezes. Trocou a caixa de um lado para outro, de repente que não funcionou, botou essa caixa aqui, trocou com essa aqui, por exemplo, aí voltou aqui a caixa, essa aqui também não funcionou. Falei, então não é a caixa. Aí o outro irmão, não, deve ser a caixa, etc. Tirou de novo, mandou para uma eletrônica. A eletrônica fez o teste, devolveu a caixa, essa caixa está boa. Bom, resumindo, os irmãos eletricistas fizeram um teste de continuidade nessa fiação aqui. Então, até aqui na parede ela estava passando bem. Aqui, né, ela descia aqui, daqui vinha para cá, chegava aqui na divisa com a galeria, ia lá para o centro da igreja, onde está a mesa de som. A mesa de som está mais ou menos aqui, do lado esquerdo dos irmãos, embaixo, né, no térreo. Então, eles descobriram que não tinha continuidade. O teste de continuidade não passava energia num dos cabos. Aqui no caso, esse aqui salvo engano, é o positivo, e esse aqui é o negativo da caixa. Que agora a coloração, né, salvo engano, é isso. Então, não tinha continuidade. Então, resumido, né, vamos trocar o cabo, que provavelmente essa falta de continuidade é o cabo. Dito e feito, foi trocado um cabo. Esse cabo aqui é um cabo genérico, atenção, é um cabo com liga metálica, que nós acabamos de falar nessas 2 aulas. Importantíssimo que o cabo seja de cobre, nesse caso não era de cobre, e é tão ruim o cabo que, como pegou umidade, nós não sabemos a origem dessa umidade, mas com certeza foi lavação da igreja, né, no piso, que deixou cair, com certeza, tubulação. Olha só esse efeito que o irmão Euler falou na aula passada. Esse aqui é um pó, isso aqui é um pó branco, que os irmãos estão vendo branco aqui, ó. É que nós dobramos o cabo, ele já estourou todo, tá vendo? Ó? Só de dobrar. Isso aqui foi rompido e houve essa oxidação, que o irmão Euler chamou de eletrólise, né? É uma mistura da água com oxigênio, salvo engano, né, irmão Euler? Água mais oxigênio, dá uma reação aqui, mais e na presença da energia, né? Porque temos corrente elétrica passando. Exato, a corrente, é bem lembrado. Agora eu lembrei das aulas do colégio, né? Eletrólise. É dentro da água que ocorre a eletrólise, né, irmão Euler? Então, ocorreu aqui o fenômeno da eletrólise,
Em vários pontos desse cabo no piso, a gente viu, esse cabo foi condenado, logicamente foi jogado no lixo, né? É um cabo bom, entre aspas, né? 2 por 2,5, ele não é fininho, é grosso, porém teve esse problema. Agora, nós trocamos, aqui, até na mesa de som, deu 40 metros de cabo, foi comprado 50, sobrou lá um pedaço de 50 metros, mas olha só como teve prejuízo, né? Muito tempo nós gastamos, 3 vezes o irmão subir e descer o caixa de som com maior dificuldade por causa da altura. Essa caixa deve pesar uns 10 a 15 quilos, porque ela é ativa, não, agora não, perdão, irmãos, é uma caixa passiva, mas muito pesada, então deu muito trabalho, né? Tanto para descobrir, claro que o cooperador ficava irritado, o ancião ficou irritado, as irmãs não aguentavam mais, que não estavam escutando nada aqui embaixo. Então, 1 mês de dor de cabeça, simplesmente porque o comprador resolveu comprar um fio bem baratinho, né? Isso acontece muito, 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 muito. Não é só nessa igreja. Isso é um exemplo, tá, irmãos? Então, realmente, observe se no rolo, se tiver escrito liga metálica, já sai fora, né? Ou alumínio. Tem que estar escrito pelo menos cobre aqui. Não só escrito, mas depois fazer aquele teste que nós vimos nos vídeos, certo? Aqui está, irmão, a reunião do curso, né, que eu falei de NR35, que é trabalho em altura. É essa igreja aqui, ó, essa caixa que estava aqui, ó, esse lado aqui das irmãs, olha ela aqui, ó, essa caixa aqui que estava, não é a gente pensou que tinha queimado, mas não era, tá? Mas foi trocado apenas esse cabeamento que sai daqui, a mesa de som está mais ou menos aqui, ó, embaixo da galeria, na primeira testada da galeria aqui, ó, aqui está a mesa de som, não dá para ver atrás, um pilarzinho, do lado desse pilar aqui. Então, tivemos que comprar, então, 50 metros de fio, porém, essa caixa está ligada em paralelo com uma que está aqui do outro lado dos irmãos. Não aparece na foto, mas só para explicar para os irmãos. Aqui do lado tinha uma outra caixa. A pergunta é o seguinte, por isso que a gente não tinha, era estranho. Como que essa caixa aqui parou e a outra que está ligada em paralelo com ela não parou? Né? Então, a gente fica analisando, pensando, como nós não fizemos a relação, nós não sabíamos, né? Então, esse caso foi resolvido. Agora, o que nós concluímos nessa igreja, irmãos? Foi trocado só esse cabeamento, só desta caixa. Provavelmente, essa outra caixa aqui, logo, logo vai romper também, né, irmão Euler? É a mesma tubulação, deve ter entrado água aqui nesse Não chão. só vai romper, como ela está acontecendo aquela perda que nós falamos. O amplificador está fornecendo a metade da potência ou menos do que deveria. Além da perda, com certeza está sofrendo oxidação aqui embaixo no piso. Logo né? Vocês vão ter surpresa lá também. Exatamente. Então já avisamos a administração e o ancião que provavelmente vai continuar os problemas. Que tem mais 2 caixas aqui no fundo também, ó. E sai daqui do piso, vai indo e sobe nas paredes lá. Então, veja bem o problema que essa igreja vai ter daqui para frente, com certeza, por causa de cabo ruim. Então, era só isso. E nessa apresentação aqui de curso de NR35, olha só, vamos rodar agora o som, que nós já passamos no grupo, mas pode ser que tenha alguém que não escutou. Nós vamos rodar o áudio desse curso nesse dia aqui, certo? Para os irmãos verem que a qualidade do som, claro, apesar disso aqui é uma mesa digital, tá, irmãos? Para quem não conhece, isso aqui é um tablet, aqui à direita. Esse tablet aqui está falando aqui, ó, está aberto o microfone do púlpito, está fechado a oração 1, oração 2 está fechado, está aberto o testemunho, só para mostrar, para quem não conhece, é uma mesa digital. Aqui tem 3 setores, ó. Frente, que é essas 2 caixas aqui, depois tem fundos, que é essas 2 caixas lá no fundo, que só tem 2 em cada setor, e lá em cima, na galeria, lá em cima tem mais 2 caixas. Essa igreja tem só 6 caixas, tá? Bem potentes, deve ter uns 350 watts cada um. Só para explicar para os irmãos como é o sistema de som dessa igreja. Ok, agora nós vamos ouvir o som dessa igreja com essa quantidade de irmãos aqui, do curso, tá? Vamos ouvir. Vamos ouvir só 1 minuto, que o áudio deve ter uns 3 minutos. Eu consegui ver que tem um negócio aí, GAP, não sei se você está sabendo, se ficou sabendo essa sigla, demora. GAP, é o G-A-P, é o Grupo de Apoio ao Pregador.
Então, o grupo já foi pregador. Então, nós somos o GAC. No mundo, nós somos o GAC. Então, vocês estarão, né, no seu dia de escala, e aí eu não vou falar para vocês quem vai fazer essa escala, porque em nossa segurança nós não conseguimos. Então, procure o responsável, tá, da sua congregação para fazer essa escalinha. Mas, durante tudo, vamos ter sempre, no mínimo, 2. Tá? Vou pegar aqui o IP, tá? Uma igreja menor, Manchester, né? Então, 2, um de cada lado. Numa reunião, no dia de tudo, vou botar lá 3, 4. Ó, irmão, já deu para ter uma ideia que não dá para entender nada, né? O irmão concorda que não dá para entender quase nada, né? Talvez uns 10% das palavras que ele diz nesse curso aqui. Então, veja bem, claro, apesar de ter uma mesa digital, o som está horrível. Acho que todos concordam, né? Agora, essa igreja não tem tratamento acústico, que é o principal. Aqui está provado que não adianta ter o equipamento de primeira, caixas super potentes, né? Mas com fiação de sucata, vamos falar assim, uma mesa digital, né? E falta acústica, que é o principal. Agora, tem um detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Essa igreja, quando está lotada, que tem no mínimo aqui 500 pessoas, embaixo e cima, umas 500 pessoas, o som melhora bastante, tá, irmãos? Então, por isso que os irmãos, essa igreja está sempre lotada, é uma igreja muito frequentada. Então, o que acontece? Os irmãos não percebem que quando a igreja está vazia, mais ou menos assim, culto de jovens, por exemplo, que tem 50 a 100 pessoas, é esse som embolado, né? Então, quando está cheio, graças a Deus a igreja enche quase sempre, os irmãos não percebem a necessidade que tem a acústica, certo? Por isso que eu queria mostrar para os irmãos no final, mais ou menos, voltar nesse assunto, tá certo? E qual seria o correto nós fazermos para melhorar esse ambiente? Fazer isso aqui, ó. Essa igreja a gente chama de igreja com barulho, né? Porque tem muitas reflexões. Colocar os painéis de PET aqui nas paredes já melhora bastante. Teria que ser feito um tratamento. Na verdade, não é um projeto acústico, mas olha quanta parede aqui, irmãos, ó. Muita área de parede aqui que poderia colocar placas aqui, ó, a custo baixo, muito baixo. Talvez uns 2, 3, 4 mil reais faria um tratamento. Aqui nessa testada que a gente chama, irmãos, também é importantíssimo, porque o som bate aqui, o som que está saindo em toda a igreja, ele rebate aqui e vem para as costas dos irmãos. Então, quando esse som que bate no guarda-corpo da galeria, ele reflete aqui, ele embola o som. Por isso que o som está embolado, como os irmãos acabaram de ouvir. Esse som está batendo e refletindo tudo no ouvido dos irmãos, tá certo? Isso aqui chama-se, quando a gente está num ambiente desse, a gente fica 1 ou 2 horas, como esses irmãos ficaram aqui, causa uma fadiga auditiva. É um termo acústico, né? O que é? Cansaço de tanto esforço que a pessoa tem que se esforçar para entender o que o palestrante está falando aqui, ó. Como que eu vou entender tudo aquilo que nós ouvimos agora, irmãos? Concordo que é muito esforço auditivo? Isso causa o que chamamos de fadiga auditiva. Vamos ver, então, o que esse arquiteto e engenheiro fala sobre a fadiga auditiva. Eu estou reforçando isso para os irmãos terem mais conhecimento da importância que tem que ter um som de qualidade, de boa inteligibilidade. Vamos ouvir e ver, né? Depois de 1 hora e meia de mix, não é você que está cansado. É só o seu cérebro que está lutando para tentar decifrar aquilo que importa no meio daquele excesso de reflexões das paredes e do teto de uma sala sem condicionamento acústico. Apesar dos nossos ouvidos perceberem o som direto e as primeiras reflexões, que chegam praticamente junto com o som direto como uma única massa sonora, o nosso cérebro está a todo momento tentando decifrar o que é som direto e o que é som refletido. Esse exercício de vai e vem acaba provocando esse estresse e que é traduzido para você como cansaço. Por isso que é importante você tratar as primeiras reflexões do seu estúdio de mixagem para evitar o excesso de estresse auditivo e principalmente para que você tenha o controle da sua mixagem. Esse tratamento ele é feito basicamente por meio da adição de materiais absorventes nas paredes, no teto
e, eventualmente, no piso da sala. Se você puder adicionar um pouco de difusão para não deixar a sala completamente morta ou completamente seca, isso traz um pouco de ambiência e naturalidade para a sua sala. Eu sou o Lineu Passeri, CEO da Passeri Acústica, e esse é o Falando de Acústica. Sabe quando o seu ouvido pifa depois de 1 hora e meia de mix? Não é você que está cansado. É só o seu cérebro que está lutando para tentar decifrar aquilo que importa no meio daquele excesso de reflexões das paredes e do teto de uma sala sem condicionamento acústico. Pronto, irmãos, acho que já deu para ver que eu cortei um pouquinho o início foi muito rápido. Agora vamos ver essa solução aqui, quando a igreja tem esses problemas de reflexão, de som embolado, como nós chamamos de igreja barulhenta, ou barulho da igreja. Na verdade, não é a irmandade que é barulhenta, é as reflexões sonoras que provocam esse barulho, né? E olha a solução que eu falei aqui, vamos ver esse videozinho, menos de 1 minuto. Novamente, tem que liberar aqui o som. São nisso aqui, ó. Tá vendo só? Essa é a diferença do som de uma igreja que se preocupa com tratamento acústico. Isso que eles colocaram aí nas duas paredes laterais se chama painel de lã de rocha. É tão fácil e é tão barato de fazer isso, gente. Eu mesmo faço sozinho aqui no meu estúdio de bateria. Não é um projeto acústico, tá? Mas é um material que resolve 80, 90% dos problemas aí de reflexão da sua igreja. Então, vocês param de colocar a culpa só no baterista, só no técnico de som e dá uma atençãozinha aí no projeto acústico da sua igreja. Gostou do vídeo? Então segue e compartilha para mais dicas. Pronto, irmãos. Aí já está demonstrado o que eu queria chamar a atenção dos irmãos, que a gente pode ter um som embolado na igreja, um som ruim, por vários motivos. Apesar de ter uma mesa de som boa, microfones bons, que esses microfones aqui são dinâmicos, são excelentes, mas pecou na fiação, que está toda oxidada, vamos dizer assim, né? Me pecou na acústica, que não foi feito, não foi preocupado. Até hoje, com certeza, eles não vão, acho que não vão fazer nenhum tratamento, vai continuar assim, porque a igreja sempre enche, daí diminui as reverberações, né? Mas está demonstrado por que as igrejas têm som tão ruim, principalmente quando estão com pouca irmandade assim. Olha, nesse caso aí, a única observação seria que a importância da acústica é tão grande que nós temos a obrigação. Uma coisa, meus irmãos, é nós não conhecermos, aí não temos culpa. Mas uma vez que nós sabemos a solução do problema, primeira coisa, descobrir que tem um problema já é metade do caminho, né? Quando você descobre que tem um problema, você aceita que tem um problema, a metade da solução já está aí. E agora nós sabemos, olha como Deus é maravilhoso. E nós temos então a obrigação, quando chegar numa igreja que tenha um som muito reverberante, que a irmandade, ela ouve o barulho, mas ela não entende, o nosso cérebro já vai cansando de tentar filtrar a informação, e depois de 1 hora e meia de culto, você sai com a cabeça pesada, às vezes até com dor de cabeça, os irmãos vão começar a lembrar dessas aulas e falar, olha, eu sei como resolver isso aí. Se os irmãos sentir, ora a Deus, conversa com o ministério, com a administração, porque a parte mais importante do culto é a palavra. Se a palavra não está sendo compreendida pela irmandade por culpa de uma acústica ruim na sala, e nós sabemos disso, nós podemos errar por omissão, que também é uma forma de pecado, né? Não só por comissão, quando a gente faz alguma coisa errada, mas quando a gente não faz o que é certo, sabendo, nós também erramos. Mas aí os irmãos orem a Deus aí, e se sentir e ver casos desse tipo que se enquadram nessas tratados hoje, os irmãos têm toda a liberdade de falar com seus cooperadores, com o ministério, com a administração. É isso que eu tinha para passar. Deus abençoe a todos e pela presença. Amém, irmão Wildes. E
Se for fiação, é com a gente mesmo, né, irmão Hildo? A gente já resolve facinho. É só ver se está oxidado e pedir para trocar, né? Não precisa fazer reunião com o ministério, né? Amém. Eu só fiquei com dúvida a respeito de testar a resistência do cabo. Como que eu faço para testar ela já com o fio passado? Ok. Irmão Paulo, posso voltar no vídeo? Pode, fica à Irmão Pedro, vontade. vamos ver de novo esse vídeo. É muito bom isso, importante. Bom, primeira coisa, nós temos que saber trabalhar com o multímetro para medir a resistência, né? Certo. Ó, tem dois. Um é na banca, mas o irmão quer saber na igreja, né? Já instalado, Igreja. né? Ok. Isso. Vamos lá. Prestar atenção de novo. Vamos ver se dá para... Às vezes é muito rápido, né? Talvez não deu para... Demorando um pouco para abrir aqui. Paz de Deus, irmãos, nós estamos instalando aqui as caixas novas do irmão Israel e já medimos a resistência da caixa, deu 12 ohms. Tá a ligado caixa. provisório. Agora nós vamos medir a resistência da fiação que já está passada. Nós vamos ver se a fiação é realmente 100% cobre ou não. Bom, então, a caixa 12 ohms, tá? Se eu Direto medir da aqui, caixa, aqui isso. dá 12 ohms. Então vamos filmar aqui para nós ver quanto tá dando. 26.5. 26.5, a caixa tem 12, irmão, então tá com 14.5 de resistência, tá? Esse fio aqui, ó, 14.5 de resistência. Isso aqui para nós não serve, o ideal aqui seria dar 12 ohms, tá? Então para nós esse fio aqui não presta, é fio genérico. Aí vai comprometer a qualidade do som, vamos substituir o cabeamento todo. Isso significa que se nós colocarmos essa caixa aqui, não vai nem chegar som lá, irmão, porque somando o som do fio e da caixa, que deu aqui, ó, confirmar de novo, 26.7, é a mesma coisa que colocar uma resistência de 14.7 ohms na linha. Não vai chegar som nem... Irmão Paulo, não sei se o irmão entendeu agora. Ele pegou, ele não estamos vendo nada no amplificador. É só a caixa de som, né? Que a fiação está passada ali pela parede, está chegando lá naquela caixa, na primeira caixa do outro lado da igreja. Então deve ter mais ou menos 15 a 20 metros total, ou mais de distância, que atravessa pelo forro. Essa fiação vem pelo forro. E daí, isso é igual ao nosso aqui. Isso, então, quando nós medimos a impedância da caixa, que na verdade é uma resistência que a gente mede com esse multímetro, essa resistência tinha dado 12 ohms nessa caixa lá, que o irmão viu, certo? É uma line array, ela tem 16 falantes de 2 polegadas, ela tem 12, deu 12 ohms, né, que nós medimos lá. Aí ele pegou tirou essa fiação, puxou essa fiação, o fio dela, né, puxamos para fora, né? Puxamos ele e simplesmente medimos o positivo, o vermelho, né? Com a ponteira positiva do multímetro e o fio preto com a ponteira preta do negativo. Mediu ali, simplesmente deu 26 ohms. Ô, irmão Carlos, eu posso explicar aí de uma maneira bem simples. Nesse caso, ele somou a impedância só da caixa mais a do fio. A diferença é a do fio. Isso, não entendeu, então, João Paulo? Se você sabe que a caixa tem 8 ohms, só a caixa, quando você liga ela na parede, mede aqui, onde vai para o amplificador, não ligado, desligado, mas foi o que o irmão Carlos falou. Ele puxou o fio da parede ali, direto, né, onde vai para o amplificador, e mediu. Aí deu, por exemplo, se é de 8 ohms a caixa e deu 28, nós temos 20 ohms do cabo e 8 da caixa. Agora, se fechar o curto lá na ponta onde a caixa está ligada, tem que dar os 20 ohms na nossa sugestão aqui. Entendi. Ok, tá bem fácil, né? Bem fácil. Se fosse um fio bom de cobre, a gente fala cobre puro. Na verdade, puro, 100% não tem. Pode ter de 90%, 80%, 99%, sempre tem alguma impureza, mas que seja, né? Um cobre que a gente chama de puro, aqui daria quanto? Daria 12,5, 13, no máximo 1 ohm. Seria uma tolerância para um cobre puro. Nesse caso, deu 14 ohms, então está comprovado que isso nunca foi cobre, né? É uma liga metálica, como o irmão falou aqui no vídeo, está pintado de cobre, banhado a cobre, né?
Tá certo. Aqui na minha comum, irmãos, a gente está sofrendo, eu tenho observado muito isso, a gente dá a impressão que sai mais de um lado. Com essa aula de hoje, eu tirei muita dúvida, porque o fio 1,5, 2,5 e 4, justamente ele atende as distâncias, né? Sim, E irmão Paulo, mas esse fato de estar um fio falando mais alto de um lado e do outro, aí não é bem pela qualidade do fio, não. É não, porque aí é a bitola, né? não é nem a bitola. É o seguinte, irmão Paulo, geralmente, essa igreja que o irmão deve estar falando, ou algumas igrejas, a maioria, elas têm, o som fica do lado dos irmãos, certo? Isso, Tá? Geralmente fica na parede ali. Então, certo. a fiação do lado dos irmãos, digamos, das caixas dos irmãos, elas têm uma metragem, digamos que tem 50 metros de cabo, somando tudo. Um exemplo, certo? Tá. E do lado de lá das irmãs, ela tem que atravessar todo o forro, quer dizer, é praticamente o dobro de cabo. Então, se do lado dos irmãos nós gastamos 50 metros, do lado das irmãs nós vamos gastar 100 metros, certo? Isso. Mais ou menos. Então, por quê? Qual que acontece na prática? O lado dos irmãos, que tem pouco cabo, tem pouca resistência. Irmão, entendeu, irmão Paulo? Uhum. E do lado das irmãs, que tem o dobro de cabo, de 100 metros de cabo, vai ter o dobro da resistência. Então, essa diferença do lado LR, que a gente fala, esquerdo e direito. Então, se nós fizermos um esquema, ligação em esquerda e direito, esquerda irmãos, direita irmãs, ou vice-versa, sempre o lado das irmãs, que é o lado contrário de estar a mesa de som, vai ter mais fiação, o dobro da fiação. Que nem, não precisa mudar tudo, frente e fundo. Digamos que o irmão tem as 3 caixas ligadas em paralelo de um lado. Não sei se é o caso que o irmão tem aí, tá? Foi feito as 3. Eu acredito que está trabalhando ali em série paralela, só que É. com 3 caixas cada Não, lado. então não precisa mudar. O irmão só vai num canal do outro lado e diminui o som. Aí o irmão igual o som da esquerda ficar igual ao direito, com os botões da potência. Ah, Entende? tá. Então, na verdade, isso não tem a ver com o cabo, tem mais a ver com o comprimento, vou falar assim, do cabo, né? Que são diferentes, os dois teriam que ser iguais para dar o mesmo som. Agora está claro, irmão Paulo? Deu para entender? Tá claro sim. Eu agradeço os irmãos. Amém, irmão Paulo. Deus abençoe Deus pela abençoe. pergunta. Amém. Deus Amém. abençoe os irmãos. Amém. Inclusive, irmão Paulo, isso aí é uma coisa que pouca gente faz, viu? Todas as igrejas que eu tenho visto que tem essa diferença de impedância de lados, geralmente um lado fala mais que o outro. Os irmãos, os instaladores não fazem essa correção. Mas E que uma... agora, irmãos, eu acredito assim que a visão para som, igual até o irmão estava dando uma explicação muito boa aí a respeito de que a gente acaba sendo um pouco, eu não sei se foi essa palavra, negligente nessa parte, que realmente a palavra de Deus, às vezes até os irmãos apregoam, é o irmão do som, você controla a voz de Deus. Se alguém está com a dificuldade de ouvir, quer dizer que realmente, então, um pouco da culpa cai sobre nós, né? É verdade, irmão. Por isso nós temos que estar sempre estudando e trocando ideias, né? Irmão, agora eu vejo que a mentalidade da própria questão da administração mudou muito, né? Então, hoje já estão entendendo isso. Estão se preocupando mais com o som, é verdade. Com certeza. Deus abençoe, viu, irmão Paulo? Os irmãos, tá? E qualquer Amém. coisa assim, a gente vai tirando dúvida aqui nos Ótimo. comentários. O irmão Paulo é da onde mesmo? Eu sou de Nova Odessa, irmão. Minha comuna é Nova Jardim das Odessa. Palmeiras. Ah, tá bom. Então, Nova Odessa tem um grupo aí de Sumaré. Nós fizemos um treinamento presencial. Não sei se o irmão estava nesse treinamento, mas Não consegui estar. Nós fizemos presencialmente aí em Sumaré e também em Limeira. Faz 2 cidades que nós fizemos. Sim. E Salto. E agora tem essa oportunidade online, né? Que Deus preparou. Graças a Deus, né, irmão Paulo? Graças a Deus. Mais algum irmão teria alguma observação, sugestão? Os irmãos podem mandar, só reforçando, para nós durante a semana, se quiserem mandar algum assunto, alguma coisa, os irmãos também ficam à vontade de mandar em particular para nós, tá? Para nós tirar alguma dúvida. Tá bom, irmãos?
O irmão Leazor quer encerrar para nós? O irmão Leazor está na escuta ainda? Tô aqui. O irmão pode encerrar para Eu. nós. irmão Leazor. Da minha parte, era só isso. Deus seja louvado. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe os irmãos que estão aí se dedicando, procurando aprender um pouquinho mais, né? E eu falo para os irmãos o seguinte: todo material de som que os irmãos tiverem oportunidade de lê, pesquisa, que sempre vai estar aprendendo alguma coisa diferente, tá? E essa dedicação dos irmãos é só Deus para pagar. E Deus abençoe aí o irmão Carlos, o irmão Euler, o irmão Marcos, que não aparece, mas ele está aí ajudando aí na parte técnica. Deus que abençoe a todos, tá? E uma boa semana.